Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Agradeço desde já você que está ligadinho desde cedo nas nossas informações jurídicas, né? Os consultores que respondem as dúvidas para vocês, as consultorias previdenciária, trabalhista, os nossos convidados, os entrevistados que estão com a gente ao longo dessa edição. E claro, o Boca no Trombone também é espaço de opinião, né? Então, você participa conosco pelo nosso WhatsApp, também pelas nossas redes sociais, tá aí na tela, ó, o nosso endereço, nosso perfil é @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook, YouTube, à disposição para a sua interação. Vamos saber o que vai ser atração na manhã desse domingo aqui no Boca? Vamos lá? O informe sindical, tem a palavra da UGIRME Sindicato, falando sobre as questões ligadas à Polícia Civil. Também o Sindicep-RS, trazendo o tema dos servidores públicos estaduais. Os quadros especiais, o Contratos em Pauta, falando sobre direito contratualista, né? E o tempo de cuidado, né? A nossa consultoria de saúde mental, sempre trazendo boas dicas para o nosso dia a dia, as atrações que estão com a gente na manhã desse domingo. E também estão conosco os nossos convidados, os entrevistados de hoje. Vamos abrir o nosso telão aí, diretor. Olha aí, a nossa dupla, nosso consultor trabalhista, o doutor Pedro Guterres, e o nosso entrevistado, o presidente da ABA Sul, né, presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA, o doutor Tiago Kidrick. Doutor Tiago, muito bem-vindo ao Boca, bom dia. Muito bom dia, doutor Pedro, tudo certo? Bom dia, doutor Solano, bom dia ao doutor Tiago, meu colega de bancada, e aos nossos telespectadores nessa manhã de domingo. Maravilha, a dupla que está firme e forte aqui para hoje interagir com a gente, né? Doutor Tiago Kidrick, uma questão que vem aqui, o senhor que é nosso entrevistado hoje, o Luiz Eduardo de Canoas, ele diz assim, me aposentei em 2019, contribuí com 3 salários e recebi 1. Posso pedir uma revisão? É a questão do Luiz Eduardo. Essa questão, doutor Solano, do nível de contribuição, essa redução, muitas pessoas reclamam que pagaram sobre tantos salários mínimos e a sua aposentadoria foi defasando para um número menor de salários mínimos. Ocorre que para entrar com uma revisão, qualquer revisão que seja, não basta esse motivo da equivalência dos salários mínimos. O advogado especializado que vai analisar o caso do aposentado pensionista vai ter que ter outros motivos para a revisão. A equivalência em salários mínimos não é foi até já julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não serve de base esse argumento simplesmente para uma revisão de benefício. Tá certo. A questão agora é trabalhista do Cláudio Alain, lá de Capão do Leão. Fui demitido em 26 de fevereiro. E até hoje não recebi meu FGTS, meu fundo de garantia, e nem os 40%. A empresa não se manifesta. O que eu posso fazer? A dúvida do Cláudio, doutor Pedro. Seu Cláudio, o prazo previsto em lei para que a empresa pague os seus direitos rescisórios, incluindo a multa de 40% do fundo, e forneça a guia para o senhor fazer a liberação dos depósitos, é de 10 dias após o encerramento do contrato de trabalho. Tendo em vista aí que já se passaram mais de 40 dias desde o término do seu contrato, o senhor deve fazer um último contato com eles, dizendo que o senhor exige que seja feito esse pagamento imediatamente, acrescido da multa prevista em lei no valor de 1 salário equivalente ao salário que o senhor recebia, e caso eles não paguem, o senhor vai ter que procurar um advogado trabalhista especializado nessa área para promover a cobrança desses valores devidos. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. Você tem dúvidas, questões do direito trabalhista, do direito da Previdência? Vai encaminhando, interaja conosco pela nossa plataforma de comunicação. O @programa Boca no Trombone lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso WhatsApp que fica à disposição até às 9 da manhã. Bom, a gente é o Boca no Trombone porque a gente tem o espaço de opinião, sim, e o primeiro informe sindical está chegando, assinado pelo Sindicep-RS. Os serviços públicos
públicos, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, há anos estão sendo atacados por diferentes governos. Com a desculpa de sanar as finanças, aplicam ajustes fiscais às custas da classe trabalhadora. Neste sentido, Eduardo Leite conseguiu a proeza de ser um dos piores governos do estado. Conseguiu fragilizar ainda mais os serviços públicos e o arroxo salarial das servidoras e servidores é sem precedentes. Fiel seguidor de Bolsonaro, até bem pouco tempo, implementou no Rio Grande do Sul a reforma da Previdência e administrativa orientadas pelo presidente. Também é responsável pela destruição de um dos maiores patrimônios das servidoras e servidores, o IP Saúde. Importante repetir que em 2022 entramos no 8º ano sem reposição salarial. São mais de 50% de defasagem salarial. E o que Leite deixa como legado é um projeto de lei que prevê reposição geral de 6%. Isso mesmo, 6% para quem já teve mais da metade do seu salário engolido pela inflação. Injustiça maior ainda para aqueles e aquelas que recebem básico inferior ao salário mínimo. E para os aposentados e aposentadas que têm mensalmente seus salários confiscados pelos descontos da Previdência. Exigimos respeito e dignidade. Vamos unificar as mobilizações e fortalecer a luta para derrotar estes governos que causam tanto mal à população. Muito obrigado à presidenta do Sindicep-RS, Diva da Costa, sempre atenta às demandas dos servidores públicos, que estão realmente muito preocupados com a questão do IP Saúde, né, e dessa reposição salarial que vem num nível muito abaixo daquilo que era esperado pelos servidores públicos. Vamos ver como é que o governo vai gestar essas duas questões. Você pode interagir mandando a sua dúvida previdenciária, a sua dúvida trabalhista pelos nossos canais de contato que estão aí na tela. Vai interagindo, vamos juntos. O nosso convidado de hoje, nosso entrevistado é o Dr. Tiago Kidrick, presidente da ABA e presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA também. Doutor, o Everson lá de Canoas tem problemas cardíacos. Sou considerado PCD, pessoa com deficiência? Portador de marca-passo, ponte de safena, pode se aposentar por invalidez? Uma questão que vai ensejar certamente para ele obter ou um ou outro benefício, doutor, a realização de uma perícia. E o senhor, além de responder a dúvida, ele pode trazer notícias, né? Porque o senhor tem trabalhado muito num projeto de lei aí, doutor Tiago. É verdade, Solano, é verdade. Esse projeto de lei é o PL 4491, que a gente, de 2021, porque nós estávamos no impasse com aquele PL 3914, que não andou para pagar as perícias, faltou dinheiro nas perícias médicas federais, e se tentou aquele projeto. Aquele projeto não foi para frente, muito também porque ele não era benéfico ao segurado, trazia prejuízo ao segurado. Esse PL 4491, a gente esteve no Congresso Nacional trabalhando para que pudessem ser realizadas as perícias, garantido o dinheiro das perícias. Ele foi, e conseguimos, Solano, a retirada de pontos muito graves desse projeto. Sim. Como, por exemplo, a possibilidade que tinha do juiz mandar novamente o segurado que já teve uma perícia negada de volta para o INSS, sem estar recebendo nada, demorando mais tempo. E aí a gente conseguiu a retirada desses jabutis, Solano, e o projeto foi aprovado e agora falta a sanção presidencial aí para a garantia das perícias. Então foi um trabalho que vem desde o PL 3914, muitas idas a Brasília, aí em prol da cidadania e dos nossos trabalhadores que se encontram doentes e incapacitados. Sim. Quanto à pergunta do telespectador, ele realmente vai ter que passar por uma perícia. É necessário, para saber se a pessoa é portadora de deficiência, um impedimento consolidado a longo prazo. E na invalidez, que agora é chamada aposentadoria por incapacidade permanente, é necessário avaliar se é permanente essa sua incapacitação em decorrência desses problemas cardíacos, né? Se eles estão estabilizados, se eles são temporários, a sua retirada do trabalho. Isso tudo é uma avaliação complexa e a gente sempre aconselha
procurar um advogado especializado nessa matéria para lhe instruir durante todo o curso, acompanhar essas perícias, fazer a aquisitação e lhe ajudar ao melhor destino. Tá certo. A dúvida agora que chega para a gente é de direito do trabalho, do Roberto. Fui demitido e descobri que minha saúde tinha sido afetada por onde trabalhei. Fui diagnosticado com a síndrome de Burnout, esgotamento emocional. Posso ajuizar reclamatória considerando esse fato, doutor Pedro Guterres? Roberto, infelizmente o esgotamento profissional ou a síndrome de burnout, tem afetado cada vez mais trabalhadores, em razão de como tem se organizado as estruturas de trabalho e etc. Tanto é que, desde o início deste ano, o esgotamento profissional está classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença do trabalho. E isso, por outro lado, também facilitou que os empregados tenham essa situação reconhecida e a devida indenização disso paga quando efetivamente enquadrado esse fato. Infelizmente, também, tu não poderias ter sido dispensado enquanto apresenta essa moléstia, por isso reduzir a tua capacidade laborativa e até, eventualmente, te incapacitar para o trabalho. Portanto, é muito importante que tu procure um advogado especialista nessa área e, de repente, até com a ajuda de um médico do trabalho, um médico psiquiatra, para montar um quadro de toda essa situação que tu enfrentaste no teu trabalho e, com base nisso, bem aclarado, procurar, sim, ajustar o trabalho para, de repente, buscar uma reintegração ao emprego ou até uma indenização correspondente por essa doença desenvolvida. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro, doutor Tiago já retornam para mais interações aqui com a gente. Porque agora está chegando aí o recado do nosso parceiro que cuida da fome. Recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa causa ou acesse o portal e escolha a forma da sua contribuição. Temos mais opinião? Temos mais opinião. Mais um informe sindical. E agora o recado é do UGIRME Sindicato. Bom dia, telespectadores do Boca. Bom dia, doutor Solano. A UGIRME Sindicato, que representa os agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, se reuniu dia 6 de abril com o governador do estado, Dr. Ranulfo Vieira Júnior, para tratar da reposição geral para todos os servidores públicos. A oferta que o governo fez foi de 6%. Nós, da Polícia Civil e das entidades da segurança pública, achamos muito pouco esse índice. Isso não recompõe nem a inflação do período do governo de Eduardo Leite. Nós sabemos que tem funcionários públicos que estão desde 2015 sem reajuste. Então, 6% não nos contempla e nós precisamos mudar esse índice. A UGIRME, o sindicato, com as demais entidades da segurança e da Polícia Civil, a gente fez uma marcha no dia 22 que tinha mais de 5 mil policiais e, pelo jeito, vamos ter que repetir. As pressões da Assembleia Legislativa, eu acho que tem que ser de todos os servidores. Não é possível que o governo do estado, depois de uma pandemia porque passamos, onde a saúde, a segurança pública trabalharam muito, perderam servidores, o governo nos trate dessa maneira. Principalmente que o governo do estado está assinando com o governo federal, o governo Bolsonaro, um regime de recuperação fiscal que vai achatar nosso salário por mais 10 anos. Então, todos à luta, não vamos aceitar esse índice. Muito obrigado à participação do UGIRME Sindicato com o seu presidente Isaac Ortiz, atento a essas negociações aí no âmbito estadual e federal. Mais dúvidas, a gente está respondendo as questões previdenciárias, as questões trabalhistas. A gente tem como convidado hoje o doutor Tiago Kedrick, presidente da ABA e presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA. Presidente da ABA Sul, o Israel de Alvorada, doutor, ele diz que tem 53 de idade, 34 de contribuição. Já pode se aposentar? A dúvida do Israel. Ô, Israel, infelizmente a situação não está tão fácil assim para ti. Nós temos agora, com a nova Previdência,
regras mais rígidas para aposentadoria. A regra geral, por exemplo, é 65 anos de idade. E nós temos as regras de transição para quem vinha da Previdência Antiga, que elas implicam em 35 anos de contribuição, mas elas também implicam, às vezes, na somatória de pontos que estão aumentando, ou pontos mais idade, ou pedágio de 100%, às vezes um pedágio de 50% para quem estava há 2 anos da aposentadoria. Sim. Então, no mínimo, Israel, né? Isso. Nas regras de transição tem que ter os 35 anos e mais se adequar às outras peculiaridades de cada regra de transição. Eu aconselho a fazer um planejamento aí para ver o melhor momento da sua aposentadoria. É bem indicado, muito bem indicado. Questão trabalhista, a gente repassa para o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor, a Lúcia Klippel, lá de Caxias do Sul, um abraço à Serra aí que nos presta grande audiência. Trabalhei de 28 anos com carteira assinada como doméstica, aposentei em 2018 por idade. Eu teria algum direito sobre o que contribuir? Minha rescisão foi no valor de R$600. A dúvida da Lúcia, doutor Pedro. Bom dia, Lúcia. Veja só, ao que me parece, o direito que tu terias a respeito das contribuições que tu verteste nesse período, tu já recebeu, que é a tua aposentadoria por idade, que já foi deferida pelo INSS. Então, acho que em relação a isso não teria mais nada. Agora, me soa estranho esse tempo todo de trabalho e a tua rescisão ter dado apenas R$600. Eu acho que vale a pena tu procurar um advogado trabalhista para explicar as circunstâncias da tua rescisão contratual, mostrar os valores que foram pagos e, de repente, refazer essa conta. Acho que pode dar um pouquinho mais. Perfeito, obrigado, doutor Pedro. Está à disposição as dúvidas. Vão chegando para a gente pelo nosso WhatsApp e no @programa Boca no Trombone, lá pelas nossas redes sociais, dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Agora a gente muda a consultoria. Sim, a consultoria agora é de direito dos contratos. No ar, o nosso Contratos em Pauta. Bom dia, doutor Paulo Solano. Hoje, no Contratos em Pauta, nós vamos abordar o assunto do contrato de compra e venda de imóveis. Esse documento expõe detalhes dos quais são os compromissos assumidos pelo vendedor e pelo comprador sobre o que está sendo negociado. Contém todos os pormenores dos imóveis, como a localização, o tamanho e o seu estado, além do nome e dados dos proprietários. Os simples documentos, por si só, não garante a transferência da propriedade para o comprador, mas permite que ele exija a transmissão da propriedade no registro de imóveis descrito. A promessa de compra e venda cria obrigações que é comprar ou vender alguma coisa baseada numa condição pré-existente. Ela não altera a situação do negócio jurídico que pertence à propriedade do vendedor, aguardando o pagamento, o comprador para a celebração do contrato de compra e venda. Ela é uma modalidade muito utilizada na aquisição de imóveis por financiamento mobiliário, pois assume uma cláusula de arrependimento que possibilita as partes as desistirem do negócio jurídico sem nenhuma penalidade. No contrato de compra e venda, por sua vez, há alguns requisitos e informações que não podem faltar. São requisitos mais detalhados que a promessa de compra e venda. Por isso, ocorre essa distinção. Nele, deve ter a qualificação das partes, descrição do imóvel que será vendido, valor e forma de pagamento, obrigações e direito das partes, o momento da posse do imóvel, ou seja, as partes devem definir o momento em que vai acontecer a posse depois da assinatura do contrato. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Grato, doutora Carla Có, nossa especialista no direito contratualista, sempre trazendo importantes temas aqui da relação entre as partes, né? Os contratos aí, hoje, contrato de compra e venda. Mais dúvidas? As dúvidas que vão chegando para a gente vai repassando para os nossos convidados na manhã desse domingo. Doutor Tiago Kidrick, presidente da Abasul, o André, desde 2017, sofre com problemas no coração. Sofreu um infarto naquele ano, colocou um stent, de lá para cá colocou mais 2, agora sofreu um cateterismo ainda no mês passado e vai colocar mais um stent. E ele diz que está em benefício até o final de fevereiro. Agora tem diabetes tipo 2.
A questão dele, a dúvida, diante de tudo isso, ele pode se aposentar por invalidez, doutor? É muito parecido com a outra pergunta que já falamos. A invalidez, ela tem que ser atestada, capacidade definitiva para o trabalho, para ser aposentadoria permanente. Diante de todo esse quadro que o senhor colocou ali, é muito provável que não seja possível a sua volta para o trabalho. Mas isso tem que ser atestado e firmado pelo profissional médico da área através da perícia médica. Então, é provável que sim, que o senhor possa se aposentar por invalidez com todos esses problemas, mas é o médico perito que vai atestar e talvez, muitas vezes ocorre, da aposentadoria ser concedida na via judicial, porque sim, administrativamente não aposentam nunca a pessoa, né, Solano? Sim, é verdade, tem razão. A questão de direito trabalhista que chega é do Everaldo, lá de Farroupilha. Trabalhei na empresa de concreto e não pagava insalubridade. Não tenho direito por trabalhar com produto químico? Repasso ao senhor, doutor Pedro Guterres, nosso especialista. Vamos lá, Everaldo de Farroupilha. Via de regra, Everaldo, o contato com concreto enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20% sobre o salário mínimo, tá? Em razão do contato, os alcalis cáusticos, que são produtos químicos que compõem o concreto ou o cimento, tá? Então é importante analisar como é que se dava esse contato. Se era diário, se era semanal, se tinha equipamento de proteção individual, se não tinha, para verificar se no teu caso concreto tu tinha direito à percepção desse adicional. Então procure um advogado para conversar sobre isso, contar como é que era a sua rotina de trabalho e verificar a viabilidade de procurar a Justiça do Trabalho para obtenção desse direito. Obrigado, doutor Pedro. Daqui a pouquinho retorno os convidados desse Boca no Trombone de domingo. Olha, lá do nosso canal no YouTube tem um quadro especial. Vamos rodar na tela para vocês saberem do que se trata, do debate lá na internet? O Boca no Trombone abre espaço em seu canal do YouTube para o debate dos temas polêmicos. O quadro Boca de Fogo trata das pautas do dia a dia, com influência para toda a sociedade. Inscreva-se em nosso canal no @programa Boca no Trombone e participe dos assuntos quentes no Boca de Fogo. Vai lá, não perca tempo, te inscreve agora, youtube.com, nos procura, programa Boca no Trombone, faça a sua inscrição, ative as notificações, receba o nosso material diferenciado por lá. Aquela velha parada para esquentar a água do mate, reforçar o café na mesa e a gente vai voltar, tem mais dúvidas de previdência, de direito do trabalho, tem o nosso quadro de consultoria da saúde mental, o tempo de cuidado, tudo isso aqui no Boca no Trombone. Voltando com mais Boca no Trombone, o espaço de consultorias e opinião aqui na tela da Band TV. Vá participando, dá tempo, esse finalzinho aqui do Boca no Trombone. Mande a sua dúvida de previdência, de direito do trabalho, pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp que está na tela aí da Band. Vamos encaminhar mais uma dúvida para o Dr. Tiago Kidrick, presidente da ABA Sul e presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA. Vem lá do Litoral Norte, olha, vem lá de Torres, do João. 61 de idade, 20 de contribuição. Como fica? Quer saber se pode se aposentar aqui o João, doutor? Como é que é o nome dele? É João. João. Olha, João, como eu estava falando na pergunta anterior, a nossa Previdência alterou, agora nós temos a nova Previdência, a idade mínima 65 anos para homem, é a regra geral, e tem que ter 15 anos de contribuição para quem já tinha começado a contribuir na reforma da Previdência. Então, veja, o senhor não se enquadra nas regras de transição, porque aquelas regras, como eu disse antes, tem que ter os 35 anos de contribuição. Então, a regra geral dos 65 anos de idade para homem, 62 para mulher e 15 de contribuição, vai ser a regra mais adequada, provavelmente, no seu caso, se não alterar a Previdência até lá. Tá certo. E uma questão de direito trabalhista do Claudino. Faço aniversário 28 de fevereiro, sempre recebi o abono salarial. Esse ano, consta que não fui cadastrado, já fui na Caixa Federal e não resolveu. O que faço? A dúvida do Claudino, doutor Pedro.
Seu Claudino, normalmente esse tipo de problema em que o empregado preenche os requisitos para receber o abono salarial do PIS e não recebe, se deve a uma falta de envio de informações pelo empregador para os órgãos de fiscalização do trabalho no tempo adequado, ou seja, no período do ano passado, tá? Então, é importante que você procure o seu atual empregador ou para quem o senhor trabalhou no ano passado para verificar se houve a correta informação do seu nome nesses documentos. Se não foi, é preciso corrigir isso, tá? O senhor ainda tem uma outra opção, que é recorrer desse não pagamento diretamente para o governo, através do e-mail trabalho.rs@economia.gov.br. O senhor pode questionar para o governo os motivos pelos quais o senhor não está habilitado para receber o abono do PIS. Tá certo, muito bem explicado. Agradeço muito ao doutor Pedro Guterres, agradeço ao doutor Tiago Kedrick, os nossos convidados na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, obrigado. Nossa dupla de hoje aqui, respondendo as dúvidas, né, da nossa audiência. Bom, eu prometi, e você sabe, né, aqui no Boca no Trombone promessa é dívida, né? Temos o quê? Temos o nosso quadro de saúde mental. Chegando agora, o Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu quero trazer para vocês um pouco de reflexão sobre a polêmica que rondou o Oscar este ano, aonde uma fala inadequada do apresentador gerou um ato agressivo do ator Will Smith. Ficou uma polêmica ali de quem errou mais, quem errou menos, mas o que eu preciso e quero trazer com vocês é que algo que é falado só vai se transformar em uma brincadeira, pessoal, se ambas as partes se divertirem. Se não for divertido, se chegar como agressão, isso não é conteúdo para estar numa fala pública sem ter sido convocado a se pronunciar. A gente está retomando as relações pós-pandemia e parece que em algumas situações as pessoas perderam um pouco a medida do que é conveniente e adequado ser falado. E por isso, eu quero te convidar a conseguir entender a diferença entre ser sincero com o outro, em brincar com o outro e em cometer o que eu denomino como sincericídio, que é um conteúdo vazio, agressivo, sem sentido, que não constrói nada na relação. Então, vamos poder repensar e qualificar a nossa fala, as nossas relações, independente de que nível isso aconteça, seja na família, no trabalho, nas relações sociais, certo? Fica esse pensamento e o meu até logo, até o nosso próximo encontro. Tchau! Bela dica da doutora Cíntia Olsen, né? Fique atento às dicas do Tempo de Cuidado, sempre nosso quadro de consultoria de saúde mental. Bom, essa turma que hoje esteve aqui na TV, está com a gente, sabe onde? Na Rádio Bandeirantes. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Acabou, gente. Encontro marcado aqui na Band TV, 8h30, no domingo que vem. Até lá!